Amém. 1 Samuel 17:31 diz: Ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul e mandou em busca dele. E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: Contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele, e o feria e a livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Assim feria o teu servo, o leão como o urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Amém. Você pode sentar. Irmãos, porque em situações iguais ou em determinada situação, cada um de nós tem uma atitude diferente. Por quê? Às vezes as pessoas dizem assim: não, umas pessoas são mais emotivas do que as outras. Tá, tudo bem, mas eu quero ir um pouco além. Algumas pessoas são mais traumatizadas do que outras. Tudo bem, mas eu ainda quero ir um pouco além nessa oportunidade com as misericórdias do nosso Deus. Você vê que está todo mundo fugindo. Aquela cena de que o gigante Golias vem e insulta os israelitas. Não tem campeão aí nesse arraial, não? Manda alguém para me enfrentar. Se alguém me matar, nós filisteus serviremos a vocês. Se eu matar o campeão de vocês, vocês servem a gente. É aquele cenário de afronta. E a Bíblia diz que quando o gigante descia no vale, os que estavam mais próximos do vale, dos israelitas, eles andavam para trás. Eles voltavam. Eles se desviavam, né? Se nós formos mais radical, eles se acovardavam. Saul e Jonatas eram homens comparados a águia e leão. Com uma espada na mão, os dois faziam um estrago no arraial do inimigo. Quando eles ouviram a voz do desafio, eles se prepararam. Mas quando eles olharam para o gigante, eles falaram: não dá. Por exemplo, hoje, se alguém que luta boxe me desafiasse para uma luta de boxe, o que eu diria? O maior peso que eu arremesso é um microfone, né? O meu maior treinamento é carregar um violão. Eu tenho condições de lutar contra um lutador de boxe? É piada. É piada. Meus socos não vão nem se ele me deixar socá-lo, eu consigo derrubar o homem. Porque ele foi preparado para aquilo. Ele foi preparado. Você já viu esses animais? Animais não, desculpe, né? Esses seres humanos que ficam dentro daquele ringue octogonal, aquela carnificina, aquela coisa braba. Você já pensou um de nós brigando com uma pessoa daquela? A vida do camarada é a seguinte: ele acorda, ele come um alimento reforçadíssimo, ele toma tudo que é vitamina que tem no caminho, ele vai, malha não sei quantas horas por dia, de manhã à noite a vida dele é carregar peso, malhar e treinar com outro camarada no ringue. Sempre eles treinam com alguém com mais corpo e mais forte que eles. Se um daqueles camaradas, vou até chamar de camarada, porque eles têm duas pernas, né? Anda em posição reta também, vamos chamar de camarada. Se um daqueles desafiasse um de nós para uma briga, o que seria isso? Primeiro que seria um ato de covardia muito grande deles, né? Seria um ato de covardia. Eu te pergunto, nós, em uma consciência tranquila, nós teríamos condições para encarar uma pessoa daquela? Não. Davi se deparou com essa situação.
Hoje, nós olhando para um daqueles monstros do Vale Tudo, que eu acho aquele negócio um horror, meu irmão. Aquilo ali não é ser humano, não. Aquilo lá, para mim, não é ser humano, não. Naquele ringue, alguém pode até gostar daquele negócio. Aquilo lá, para mim, não é ser humano, não. Ser humano não faz aquilo, não. Ser humano não esmurra a cara do outro para sair sangue, para dizer, ganhei. Ganhou o quê? Isso, para mim, não é atitude de ser humano. Aquilo lá, para mim, não é ser humano, não. Mas Davi se deparou com essa situação. Golias para ele, o que o Saul diz para ele? Contra esse cara aí, tu não pode ir, rapaz. Te enxerga. Contra esse aí tu não pode ir. Sabe por quê? Ele é guerreiro desde quando? Desde a mocidade dele. O cara já é um cara de anos nas costas, experiência, já é um coroa treinado na guerra, e você é um menino, você é um moleque, você não tem condições de lutar contra ele. Ponto final. E tinha? Não tinha. Davi tinha condições de lutar contra Golias? Não tinha, e ponto final. O que deu Davi coragem de descer no vale contra aquele gigante? Se todo o exército de Israel, de homens treinados também para a guerra, fugiam dele e não aceitavam o desafio. O que aconteceu para que Davi reunisse disposição, coragem de dizer, eu vou enfrentar aquele homem? De onde veio a coragem de Davi? A coragem de Davi, muitos diriam assim, a coragem de Davi veio de Deus. Não é só isso não. A coragem de Davi não somente veio de Deus. A coragem de Davi veio de conhecimento de Deus. Não foi simplesmente, o Deus de Israel, Davi conhecia o Deus de Israel e ponto final. Não. Ele tinha um conhecimento profundo de Deus. E agora eu vou te dizer, tudo gira em torno de conhecimento, até a sua coragem. Você é uma pessoa corajosa? Por aí as pessoas dizem assim, fulano é corajoso, já nasceu com essa coragem. Não. Ninguém nasce com coragem nenhuma. Todos nós nascemos do mesmo jeito. Nenhum de nós é privilegiado de forma nenhuma, porque Deus diz que não faz acepção de pessoas, e não faz mesmo, nós sabemos que não faz. Se estamos de pé na palavra, vemos a glória de Deus. Se nos desviamos dela, o chicote vem, e o abismo vem, e o inferno vem. Então Deus age assim com todo mundo. Deus não faz mesmo acepção de pessoas. Então ninguém nasce corajoso, mas a fonte da coragem é o conhecimento de Deus. E o texto prova isso. Quando hoje nós vamos olhar pelo outro ângulo, nós vamos ver que a razão de Davi ter coragem é porque ele tinha conhecimento de Deus. Um conhecimento que todo aquele exército de Israel não tinha. Sabe para que Deus te chamou aqui, meu irmão, nesse ministério? Para que você tenha um conhecimento que ninguém mais terá. Para Deus fazer uma obra contigo que Ele não poderá realizar com ninguém que não tenha o conhecimento que você vai receber, tem recebido neste lugar. Esses dias um irmão conversava comigo e ele disse, eu vou até usar uma expressão aqui, eu espero que os irmãos entendam. O irmão dizia que conversava com outro e um dizia para o outro assim, poxa irmão, ora por mim, porque eu estou sem tempo de ler a Bíblia, eu não estou em condições de ler Bíblia, não estou em condições de estudar, não estou em condições de orar. Aí o outro interrompeu ele e falou assim, rapaz, se vira, dá o seu jeito. Eu falei assim, parabéns. Aí ele continuou e falou assim, o camarada tem tempo de almoçar, tem tempo de ver televisão,
Outro dia foi no jogo de futebol assistir um campeonato. Ele tem tempo para tudo e vem dizer para mim vem pedir oração, dizendo que ele não tem força para orar, que ele não tem tempo para ler a Bíblia. Eu disse para ele, se vira, dá o seu jeito. Eu falei, parabéns. As pessoas têm tempo para tudo, mas não tem tempo para Deus. O mais importante é Deus. Aleluia, Deus. Se eu não tenho tempo para Deus, eu não posso ter tempo para outras coisas. Se eu não tenho tempo para Deus, então eu não tenho tempo para trabalhar, não tenho tempo para comer, não tenho tempo para dormir, não tenho tempo para beber, não tenho tempo para nada. Se eu não tiver tempo para Deus, então eu tenho que entrar num sepulcro e jogar a terra por cima. Que papo é esse, não tenho tempo para Deus? E ele usou essa expressão, estou repetindo para ficar bem claro, como ele disse, meu irmão, se vira, dá o seu jeito, não vem me pedir oração, não. Falei, parabéns, você agiu certo. Que papo é esse, não tenho tempo para Deus? Quando cair num leito de hospital, aí não vai ter tempo para mais nada. Quando o acidente vier e tragar ele, não vai ter tempo para mais nada. Quando pisar no laço do diabo sem discernimento, não vai ter tempo para mais nada. Então, meu irmão, tem que ter tempo para Deus. Só que o povo de Israel está numa situação em que eles cultuam um Deus desconhecido. Mas Davi chega naquele cenário com um Deus que ele tem experiência. Olha o entendimento, olha o conhecimento. Quando eu digo aqui, irmão, as mensagens estão na internet. Se você não tem peça, se você não tem R$2 para pagar no CD, leve de graça. Porque ninguém aqui está preocupado com dinheiro. Se tem uma coisa que esse ministério não se preocupa, é com dinheiro. Geração Jesus Cristo não foi chamada para se preocupar com dinheiro, foi chamada para arrancar o nome de Cristo da lama que está nas igrejas profanadas e corrompidas e mostrar que ele ainda vive e reina. O nosso púlpito não é manchado por mercenarismo, não tocamos nesse assunto aqui. Tá tudo lá na internet, de graça, tem mensagens bestas de pastores por aí, que a pessoa para ouvir tem que pagar, para baixar tem que pagar. As nossas são de valor, são no mover do Espírito Santo, são de graça. Então, meu irmão, vai lá e estude. Não diga não tenho tempo, senão eu vou te dizer assim, lembra daquela pregação? Lembra daquilo que aquele irmão falou? Então dá o seu jeito. Tem que ter tempo para Deus. Tem tempo para tudo. Não tem tempo para descansar. Não tem tempo para assistir aquele DVD. Tem gente que gosta daqueles filmes de karatê, né? Passa na locadora, aluga 3, 4 filmes de karatê. Assiste o final de semana todinho, um monte de filme. Tem tempo. Mas para Deus não tem tempo. Então dá o seu jeito, porque Golias vai chegar na tua frente. Quando Golias chegar na tua frente, lembra das cenas dos filmes de karatê e parte para cima dele. Agora, se você lembrar de um texto bíblico, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará, você vence qualquer briga. Agora, se quiser aprender com Shaolin, né? Bruce Lee, também se aprende sim, claro que se aprende. Agora, depende contra quem vai lutar. Porque o diabo conhece todos os movimentos de karatê. O diabo é um cabra bom, faixa preta. Só tem uma coisa que derrota dele. Sabe o quê? Você neutralizar os seus próprios músculos e deixar que o Espírito Santo use a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aí você vence o diabo sem esforço nenhum. Você vence o diabo de olhos vendados, mãos amarradas e de costa, se a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Com conhecimento, meu irmão, você é indestrutível. Atravessa covas de leões, atravessa as fornalhas. Você proclama a palavra de Deus e a glória de Deus se manifesta. Nós sabemos que é isso. Nós passamos por covas de leões, nós tivemos 18 dias presos numa cadeia lá, com um monte de valente à nossa volta, um monte de gente que pensa que tem poder. Mas eles ouviram o nosso testemunho. E o nosso Deus lá estava falando conosco, até que ele falou, chegou a hora, dentro de poucos dias vocês vão sair daqui.
e nós saímos. E quem somos nós? Somos muito mais valentes do que o que éramos antes, porque conhecemos de Deus verdadeiramente, não só na história bíblica, que ele fecha a boca do leão, que ele abre as covas, que ele abre as celas, que ele esfria a força do fogo, que ele abre portas onde não há porta, mas conhecemos isso na prática, com a nossa vida, e podemos dizer, trazemos no nosso corpo as marcas de Jesus Cristo. Olha o conhecimento de Davi, no verso 36, quando ele fala, no verso 35, saía ele, eu feria, livrava da sua boca, levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, eu feria e o matava. Assim feria o teu servo, o leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu, como um deles. Porquanto, o que ele fez? Afrontou os exércitos do Deus vivo. Isso é entendimento. Tipo assim, Davi está dizendo, se ele tivesse me afrontado, eu poderia até ter medo de ir contra ele. Se ele tivesse simplesmente me afrontado como homem, como jovem, eu poderia até ficar com medo dele, porque ele pode prevalecer contra mim. Mas ele afrontou o nome de Deus, os exércitos do Deus vivo, não é possível que ele fique de pé. O entendimento de Davi começou a processar, meu irmão. Sabe, quando as pessoas falam de mim, tipo, eu não vou com a cara do Tupirani, tudo bem. Agora, quando elas dizem assim, aquele ministério lá é do diabo, aí eu digo assim, vai cair. Porque uma coisa é falar do homem e outra coisa é falar de um mover do Espírito Santo. E olha, irmão, a lista dos que já caíram é muito grande. A lista, inclusive, caíram, não simplesmente caíram espiritualmente, mas que já baixaram a cova mesmo, já estão sepultados. A lista é muito grande, porque não se pode falar do que não sabe. Então, ele afrontou quem? Os exércitos do Deus vivo. Ele está perdido. Até uma formiga, se levantar contra esse gigante, vai derrubá-lo. Irmão, é entendimento. Davi entendeu a cena, Davi contemplou os fatos, Davi criou uma coragem que ele não tinha, porque ele discerniu uma situação. Ele teve conhecimento, ele teve entendimento. Aí ele disse mais Davi, o Senhor me livrou da mão do leão, da do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi, vai-te embora, e o Senhor seja contigo. O Senhor vestiu a Davi, e Saul vestiu a Davi de suas vestes, pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre suas vestes, começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul, não posso andar com isto, pois nunca experimentei. Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 seixos do ribeiro, pô-los no alforje de pastor que trazia saber no surrão, lançou mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Eu pergunto, da onde saiu essa coragem de um moleque daquele encarar um homem de 3 metros de altura? Com um escudo, só o escudo já era maior que Davi, só o escudo dele já pesava mais que Davi. Irmão, eu vou te afirmar que a coragem de Davi foi consequência do conhecimento que ele tinha de Deus. Quer ver uma coisa? Quando eu cheguei na igreja, no Evangelho de Jesus Cristo, a minha oração era a seguinte: Deus, livra-me do diabo. Deus, acampa os teus anjos à minha volta. Deus, me livra de Satanás. Deus, não deixa que o inimigo me enxergue. O que eu estou dizendo? Eu tenho medo dele. Foi assim que eu cheguei na igreja. Eu pergunto, não foi assim que todos nós chegamos? Deus é poderoso, Deus me livra do diabo. Não foi assim que todos nós chegamos na igreja? Porque qual era o nosso conhecimento de Deus? Mínimo. Mínimo. Mas um dia começamos a caminhar e chegamos lá em Lucas 10:19. Eis aí vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do diabo, e nada vos causará dano algum. Aí a gente cai na real e diz assim: Jesus, desculpa, me perdoa, eu estava orando errado.
Não livra mais não, agora põe ele no meu caminho. Que eu vou mostrar para ele que o seu nome, o seu sangue, a sua palavra tem poder na minha vida. O que é que nos dá coragem? Conhecimento. Quem aí quer ser valente? Come Bíblia, devora. Engole as páginas desse livro, só assim que se pode ser um valente. Se você não for um valente, o sistema vai te sobrepujar, vai se impor sobre você, porque você não terá palavras para confrontá-lo. Você precisa ser um valente de Deus, mas não pense que nós somos valentes, dizendo, Deus me transforma num valente. Sabe o que ele vai fazer? Vai dizer, leia a minha palavra. Porque não existe ninguém que seja valente sem conhecimento de Deus. No começo, eu lembro que uma vez eu estava deitado, eu dormia na sala, no chão, num colchonete. Eu senti uma presença que partia da cozinha para a sala. E eu tinha certeza que era o diabo. Eu senti aquela presença, eu estava começando a caminhar no Evangelho. E aquela presença, quando eu senti aquela presença, eu me encolhi que nem uma criança. Me cobri todo e fiquei apavorado ali. Eu senti a presença. Daqui a pouco ele, grudou no meu calcanhar. Eu senti ele pegar no meu calcanhar. Meu corpo endureceu de uma maneira que eu não conseguiria mexer. Acho que nem os olhos eu não conseguia mexer. Eu tentei clamar ao nome de Jesus e meus lábios estavam enrijecidos. Talvez pelo pavor, pelo medo. Eu não sei por que exatamente. Eu sei que eu não conseguia clamar. Quando eu senti segurar no meu pé, que eu quis clamar, a minha boca não abria, a minha garganta não flexionava nada. E eu falei, o que eu faço agora? Eu creio que o Espírito Santo, naquele dia, me mostrou algo poderoso. E veio ao meu pensamento, clama em pensamento, porque Deus tudo ouve. E eu, no pensamento, eu disse assim, Senhor, cobre-me com teu sangue. Imediatamente eu tive a visão de que o sangue caía sobre a minha cabeça. E quando o sangue caía sobre a minha cabeça, aquela mão que segurava fortemente, ela já afrouxou. Aleluia, Deus. Ela afrouxou, mas continuou segurando. E aquele sangue ia me cobrindo. Me cobrindo. E à medida que o sangue ia chegando até os meus pés, aquela mão ia me soltando, ia afrouxando e me soltando, soltando. Isso tudo, como que soltando? Eu sentindo a coisa, eu vendo as coisas, aquela coisa assim, nesse sentido. Então, veja bem, que conhecimento eu tinha de Deus? Manda o diabo pegar no meu calcanhar agora. Vê se ele quer pegar. Convoca as legiões do inferno, que ele convoque todos os demônios existentes em toda a era. Duvido que algum deles quer aparecer na minha frente. Porque eles hoje sabem que eu tenho a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então o que faz diferença? Conhecimento, meu irmão. Conhecimento. E foi para isso que Jesus Cristo me chamou, antes de me transformar num pregador, ele me transformou num mestre para ensinar a Escritura. E eu já disse isso e vou dizer, eu não seria pregador, eu apenas seria um professor de Bíblia, mas como Deus não encontrou mais pregadores, ele me colocou também como pregador. Mas esse não era o meu chamado, nunca foi. Eu tinha um chamado para ensinar Bíblia. E como os pregadores se corromperam, ele disse, eu preciso, foi assim que o Senhor disse para mim, vai fundar a minha igreja porque eu preciso de você. Foi assim que o Senhor falou para mim. Isso me deixou impressionado. Eu nunca pensei que Deus usaria uma expressão dessa para um homem. Eu preciso de você. Irmão, sabe por que Jesus Cristo te trouxe a esse cenário? Porque Ele precisa de você. Tem que deixar a palavra transbordar,
tem que deixar a palavra se tornar viva em você, tem que fazer uso dela mesmo, como algo eficaz quando o inimigo se apresentar, quando o sistema se apresentar, quando as armas dos homens se apresentar, os exércitos humanos, quando a covardia dos homens se apresentar, use a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e você vai ver que todos cairão por terra. Tem que ter conhecimento, tem que ter entendimento, tem que ter compreensão. As igrejas por aí viraram o quê? Encontros sociais, encontro de casal, retiro dos adolescentes, retiro dos jovens, retiro da sei lá o quê. Porque as igrejas viraram um palco, as igrejas viraram uma palhaçada. Tu entra nas igrejas hoje, tu não sabe mais se tu entrou numa discoteca, numa balada, num forró, é um bando de gente vazia da palavra, palhaços. Tudo palhaços, tudo vestidos que nem palhaços na frente, pulando, dançando, chamam de ministério de coreografia. Eu chamo de palco de Satanás. O que eles chamam de ministério de coreografia, eu chamo de palco de Satanás. E um pastor perguntou para mim, na tua igreja tem dança? Eu falei, não, lá não tem palhaço. Aqui não tem palhaço, aqui nós valorizamos o sangue de Cristo e a palavra do testemunho, enquanto pastores estão comprando por aí máquina, canhão de fumaça e luzes dentro da igreja, eu estou fundando bibliotecas. Existe uma diferença muito grande entre eu e eles, por isso que eu puxei cadeia 18 dias e eles são amigos de político. Porque temos conhecimento de Deus, sabemos o Deus que servimos e sabemos que Ele não se curva a ninguém e não faz aliança com ninguém. Ele não aceita aliança porque Ele é soberano. Nos lugares onde Ele parou de ser proclamado como soberano, as pessoas fizeram aliança, mas aqui, enquanto eu viver, este ministério não tem aliança e não receberá verbas de movimentos públicos. Porquanto o meu Cristo, Ele não faz aliança, Ele é soberano, Ele é dono do ouro e da prata, e a porta que Ele abre ninguém fecha. Davi é um homem que tem compreensão. Aí a Bíblia diz, ele pega o seu alforje. Como que alguém com pedras, umas pedras na funda, vai conseguir combater um homem de 3 metros? E a Bíblia descreve que só a lança do homem era uma coisa absurda. Mas só que ele não teve nem condições de levantar contra Davi. Por quê? Porque quem tem o conhecimento de Deus vive eternamente. O Senhor Jesus falou assim, o que tem os meus mandamentos, lá no Antigo Testamento, né? O que tem os meus mandamentos terá vida por eles. É assim que somos nós. Nós temos vida porque esta palavra que cultuamos é viva. É por isso que temos vida. E enquanto esta palavra for viva, nós somos eternos. Aqui então Davi diz, no verso 41, o filisteu também veio, se vinha chegando a Davi. E o que lhe levava ao escudo ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou porquanto era jovem, ruivo, de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi, sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? O filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi, vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Disse, porém, Davi ao filisteu, tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Eu te pergunto, isto aqui não é conhecimento? Está pensando que Davi era um jovem corajoso e por isso foi parar no trono de Israel? Davi não era um jovem corajoso, não. Davi era um homem comum.
Davi, o que faz a diferença, o que leva ele a ter a coragem, é o entendimento que ele tem de Deus. Ele diz: tu vem a mim com espada, com lança, porém eu vou a ti em nome. Eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, do Deus que tu tens afrontado. Eu estou vendo o inimigo carregado até os dentes, de escudo, capacete, lança, um ajudante para carregar as armas. O homem está lá todo vestido numa couraça de metal com 3 metros de altura. Davi olha aquele arsenal ambulante e diz assim: tu vem com tudo isso e eu vou apenas em o nome do Senhor. Isso não é uma loucura, isso é conhecimento, é entendimento de que Deus livra. E ele vai dizer assim: olha, hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei, tirarei a tua cabeça, e aos corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo as aves do céu, as bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. É entendimento. Para mim basta o nome de Deus. Eu não preciso de lança, eu não preciso de escudo, eu não preciso de espada, porque do Senhor é a guerra, basta o nome dele. Está pensando que a coragem de um homem brota da onde, meu irmão? De botões automáticos? É o entendimento das coisas que te leva às atitudes. Quem aí tem coragem de pular de paraquedas? Você vai dizer: não, eu não tenho coragem de pular nesse negócio não. Meu irmão, depois de 1 mês de curso, com todas as informações e o entendimento, você pula de paraquedas até de olhos fechados. Porque o conhecimento, a informação chegou até você. Quem aí sabe consertar avião? Sabe não? Faz um curso de 1 ano que tu vai ver se você não conserta. Porque o entendimento, a informação chegou até você. Quem aí quer enfrentar o diabo? Se a informação e o entendimento chegou até você, você diz assim: opa, eu quero estar na frente dessa batalha. Eu quero assistir bem de perto a queda dos inimigos. Mas porque você tem entendimento, compreensão, conhecimento. A coragem não é um botãozinho girado magicamente. A coragem vem por entendimento. Sabe disso? Quem já ouviu o depoimento do irmão Afonso lá dentro da sala da juíza? Quem já ouviu? Algumas pessoas já ouviram. Boa parte das pessoas já ouviram. Você viu o que ele disse lá dentro? Viu o tumulto que ele causou lá dentro? É a compreensão daqueles que sabem que não se dobram ao sistema, que o sistema não tem poder sobre nós. É assim mesmo. Viu que o promotor ficou maluco? A juíza entrou em parafuso e até Judas, o nosso advogado, também estava lá. Você assistiu o que o advogado nosso falou? Contra nós, e nós deixamos o gravador lá em cima da mesa da juíza gravando, e ele não sabia, no intervalo ele soltou o verbo contra a gente, pensando que a gente precisava dele. Você viu aquele depoimento? É assim mesmo, e aquilo é só o começo. Nós seremos muitas vezes chamados para dar esclarecimento das nossas declarações diante desse sistema. Espera só mais um pouco, quando boa parte do Brasil estiver usando a camisa Bíblia sim, Constituição não. Como nós seremos convocados para dizer: é isso aí mesmo, quer vocês aceitem, quer não. E olha, vai ter gente dizendo assim para mim: olha, nós não vamos tolerar mais isso. E eu vou dizer assim para eles: o que me interessa? É assim que vai ser. Pode ter certeza que é assim que vai ser. Esse pensamento sobe à minha mente todos os dias. É problema deles. A minha missão eu levarei até o fim. Eu tenho sangue para derramar, e quem tem sangue para derramar não precisa se curvar a ninguém. É entendimento, compreensão, conhecimento, é isso que faz a diferença. Irmão,
nada acontece a não ser por conhecimento. Quando eu comecei a caminhada no Evangelho, eu tinha medo de andar pelas ruas na madrugada. Por quê? Eu já vinha de terreiros, já vinha dessas assombrações terríveis. Eu conhecia cada história, irmão, de arrepiar mesmo. Então eu tinha medo de andar às madrugadas pelas ruas. E um dia, conversando com o pastor da congregação onde eu estava, ele estava dando aula e ele deu uma oportunidade para que alguém falasse qualquer coisa, e eu aproveitei aquela oportunidade e falei assim: olha, eu tenho medo de andar de madrugadas sozinho pelas ruas, tenho medo de andar tarde da noite quando as ruas estão vazias, eu fico com medo, parece que eu vejo aquele mover dos espíritos, dos demônios, eu fico com medo deles me cercando o meu caminho, eu fico apavorado. Sabe o que ele fez? Sabe o que o pastor fez? Ele não orou por mim, não. Ele abriu a Bíblia no Salmo 91 e disse assim, aqui está escrito: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Eu falei: o quê? Está escrito isso? Sabe o que é o medo? Fazer assim, sumir? Porque o conhecimento chegou até a mim. Agora eu andava tranquilo pelas ruas, independente de qual horário fosse. Sabe o que faz diferença na nossa vida? Conhecimento. Ou você pensa que eu gastei tanto dinheiro aí para fundar uma biblioteca de graça à toa? À toa não, eu fiz a minha parte, fiz muito bem feita. Então, meu irmão, para nós concluirmos, você vê que o entendimento de Davi aqui, eu li no verso 46, ele diz que hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirarei a tua cabeça, os corpos da arraial darei aos filisteus, darei hoje mesmo as aves do céu, as bestas da terra. E ele diz: e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Com esta frase é que eu quero encerrar a nossa meditação hoje, com as misericórdias do nosso Deus, que são grandes e se renovam a cada manhã. Ele diz que toda a terra saberá que há Deus em Israel. Irmãos, Davi vivia num mundinho muito pequeno, para usar uma expressão dessa. Se fosse hoje, com toda a mídia que nós temos, com todos os recursos, nós poderíamos até usar essa expressão: não, toda a terra vai saber, porque hoje nós sabemos que é fácil. Aperta um botão numa câmera aqui, está transmitindo lá para o outro continente em 3, 4 segundos. Hoje é fácil uma notícia percorrer a terra toda, mas para Davi usar uma expressão dessa, o conhecimento que ele tem de Deus é tremendo, ou seja, é bem diferente do que algumas pessoas têm. Tem pessoas que enxergam um Deus que é trancafiado dentro de 4 paredes. Tem pessoas que enxergam um Deus que é trancafiado dentro de uma denominação, dentro de um rótulo denominacional. Tem pessoas que enxergam um Deus que é detido por uma placa. Tem pessoas por aí hasteando bandeira de denominações. Mas Davi está falando de reino de Deus, reino sem fronteira. Ele está dizendo: toda a terra saberá que há Deus em Israel, ou seja, Deus, como ele diz assim, e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança. Ou seja, Deus não vai ser glorificado só diante dessa congregação. Deus não vai ser glorificado só diante desses inimigos, desses guerreiros que aqui estão. Deus vai ser glorificado além do que os nossos próprios olhos possam ver. É isso que Davi está dizendo. Enquanto tem gente morta e sepultada com conceitos muito mínimos, porque não tem conhecimento de Deus, não tem entendimento. Nós pregamos um Deus sem barreiras, nós pregamos um Deus sem fronteiras, nós pregamos um Deus que nós oramos aqui, ele responde com efeitos na China, no Japão, na Iugoslávia, na Alemanha. Nós pregamos um Deus que não tem limites para atuar. Nós pregamos um Deus que não enxerga portas levantadas por homens. Nós pregamos um Deus que não enxerga as barreiras postas pela humanidade, pela arrogância do sistema, pela prepotência das armas. Nós pregamos um Deus que não respeita armas humanas, nem sistemas confeccionados em papéis humanos.
Esse é o nosso Deus, que toda a terra saberá que ainda tem um povo que o cultua e o adora em espírito e em verdade. Mas tem gente que está sepultada. Eu estou aqui dizendo, irmão, pega a internet, que é a rede mundial, e detona Jesus Cristo lá. Mas tem gente que prefere cultuar o Flamengo e o Vasco. O Flamengo e o Vasco, meu irmão, não escapa do Rio de Janeiro. Mas o poder de Deus assiste aos 4 cantos da terra. Então você tem que ter entendimento, conhecimento, pagar o preço, porque quem não paga não compra nada. Tem que pagar. Tem que entender que precisa se render a este livro glorioso, esse livro maravilhoso. O sangue de Paulo está aqui, o sangue de Pedro está aqui, o sangue de João, de Tiago, de Estevão, o sangue deles está aqui, o sangue que teve que a arena de Roma ser trocada toda a areia, porque o sangue dos nossos irmãos estiveram ali. Eles não negaram, eles pagaram o preço, eles fizeram aquela areia ser trocada para que nós hoje pudéssemos ter a Bíblia com sangue de valentes. Não é um livro para ser desprezado, é um livro para ser cultuado, engrandecido, louvado. É para isso que esse livro chegou até nós. Enquanto você vai achar alguns cristãos palhaços por aí, dizendo que nós temos que cultuar também a nossa Constituição. Que cultuem eles. Enquanto a Bíblia está aqui marcada com sangue, selada com sangue, escrita com sangue, a Constituição é escrita com a corrupção, com o engano, com mercenaria, com a pilantragem. Eu não vou trocar um pelo outro jamais, eu prefiro a morte. E é isto, este entendimento, este conhecimento que realmente nos leva a ser o que Deus espera que sejamos. Para concluirmos, quando antes do Senhor me chamar ao ministério, nós estávamos ali caminhando para os 13 anos de banco, e o Senhor levantava profetas e falava assim para mim: jovem, Deus tem uma grande obra na tua vida, mas assim te manda dizer o Senhor, come Bíblia. E eu parti para comer Bíblia, eu parti. E passava 1 mês, 2 meses, levantava-se um profeta, que eu visitava muitas congregações, muitos trabalhos, e o profeta dizia assim: homem, assim te manda dizer o teu Deus, tem uma grande obra na tua vida, mas ele manda te dizer, come Bíblia. E eu pensava cá comigo, mas meu Jesus, o que eu vou fazer da vida? Mais ainda? Chegou uma hora, meu irmão, que eu abandonei tudo que você pudesse imaginar. Um dia um rapaz chegou para mim e falou assim: nós estamos armando um time aí de futebol. Um rapaz da igreja, eu sei que você bate uma bola, né? Mas vamos marcar um time de camisa aí. Eu falei assim: irmão, não conta comigo não. Eu abandonei esse negócio. Todo o meu tempo agora está sendo para comer Bíblia. Aí ele olhou assim para mim e falou assim: caramba, do jeito que tu era fominha por uma bola, hein? Só Deus mesmo. Eu falei: o Senhor é bom. E assim continuávamos, e quando Deus se manifestava, dizia: jovem, Deus tem uma grande obra na tua vida, e assim manda ele te dizer, come Bíblia. E eu não fui rebelde à palavra do Senhor. Eu busquei nas suas misericórdias, eu pedi inteligência, eu pedi entendimento, eu pedi a Deus que nenhuma página da Bíblia fosse oculta ao meu entendimento. Eu clamei, eu supliquei, eu disse, certa vez eu estava num ponto de ônibus lá desesperado, aquela história que eu sempre conto para os irmãos quando saía do seminário, situação difícil, terrível, e eu disse, peguei esse livro na mão e falei: Deus, se a Bíblia for a tua palavra, eu vou ver a tua glória, e se ela não for a tua palavra, eu serei mais um jogado na sarjeta debaixo de um viaduto, mas eu vou apostar a vida neste livro como sendo a palavra de Deus, é tudo que eu tenho. Irmãos, os anos passaram e Deus falou tanto nessa oração.
sempre Deus levantava um profeta e dizia assim: olha, homem, aquela tua oração debaixo da amendoeira, naquele ponto de ônibus, o Senhor ouviu. E passava tempo, eu já tinha esquecido a oração. Aí Deus dizia, levantava um profeta: olha, homem, assim manda dizer o Senhor. Sabe aquela oração feita debaixo de uma amendoeira num ponto de ônibus, dizendo, o Senhor ouviu. E já tinha se passado anos, meu irmão. E de tanto Deus levantar profeta, um dia eu falei assim: Senhor, eu nem lembro mais dessa oração, dá para o Senhor me lembrar ela? E o Senhor me lembrou, conforme eu já contei para você. Você entende? Conhecimento, entendimento, confiança na palavra, fé, arrependimento, humildade. Humildade. Sem humildade nada acontece. Santidade, santificai-vos hoje, que o Senhor amanhã fará maravilha no meio de vós. Meu irmão, então nós concluímos. Davi não tinha uma visão curta. Ele disse: toda a terra saberá que há Deus em Israel. E naquele período eu pergunto: soube ou não soube? E hoje nós perguntamos: o que Davi proclamou caiu por terra? Morreu? Não. Se Israel não aceitou as declarações de Davi e morreu por lá, nós hoje aqui estamos sendo edificados por um garoto tão pequeno que, com a fonte da sua coragem, que foi o conhecimento, derrotou um gigante tremendo. E não esqueça, aquele gigante representava um sistema. E até aqui nos tem ajudado o Senhor.